Tolkien Talk apresenta série especial A Missão de Earendil, Episódio 2. Dois elfos cavalgavam com rapidez entre as árvores de Taurim Duinad, a floresta entre os rios, como era chamada na língua comum. A grande floresta ficava entre a região de Ossirian e as fozes do rio Sirion, na costa leste de Beleriand. Os elfos tinham pressa, desviavam com destreza dos troncos nodosos e às vezes abaixavam-se sobre o dorso dos cavalos, evitando assim os cipós cobertos de eira. Eles tinham um semblante idêntico, pois eram gêmeos. Seus cabelos eram vermelhos, no entanto, o cabelo de Amrod, o mais velho, escurecera mais com o tempo do que o do seu irmão Amras. Estes eram os filhos mais novos de Fëanor. Eles ostentavam belos arcos de teixo e espadas longas presas à cintura. E o cabelo de Amrod ondulava solto com o vento, pois não lhe passava da altura do ombro, enquanto seu irmão Amras mantinha o seu preso em uma longa trança. Desviaram seus cavalos para a direita e pouco tempo depois pararam à beira de uma clareira, guiando e prendendo seus cavalos, onde outros comiam com tranquilidade a relva que crescia entre as árvores. Ao entrarem na pequena clareira, perceberam que foram os últimos a chegar. Em pé, encostado a uma árvore, estava o mais velho dos filhos de Fëanor, Maedhros. Era alto e forte, e também tinha os cabelos vermelhos, herdados da gente de sua mãe Nerdanel. Eles mantinha longos e soltos, quase selvagens. Lhe faltava a mão direita até o punho, o sacrifício necessário para que sua vida fosse salva no precipício das Tangorodrim muitos anos atrás. Sua mão restante segurava seu queixo, enquanto seu semblante revelava uma mente em conflito. Sentados, encostados a um largo tronco de carvalho, estavam Celegorm, de cabelos loiros brilhantes até abaixo do ombro, juntamente com Corofin, de cabelos negros e curtos. Dos filhos de Fëanor, estes eram os mais ardilosos e cruéis, e por eles sobreveio muita dor e sofrimento para Beren e Lúthien, assim como para os Noldor, sua própria gente. Seus semblantes revelavam impaciência e irritação. Sentado sobre um tronco caído estava Carantir, com seus cabelos escuros e curtos, o mais severo e o mais rápido a se irritar dos filhos de Fëanor. Ele também era conhecido como Carantir o Moreno. Ao seu lado estava sentado Maglor, dedilhando sua pequena harpa, pois era músico, poeta e cantor. Seus longos e escuros cabelos trançados lhe caíam sobre o ombro como uma cascata. Finalmente chegaste, irmãos, falou Maedhros, desencostando-se da árvore e dirigindo-se mais para o centro da clareira. Creio que podemos começar, agora que todos estão aqui. Maedhros falou a todos, então virou-se para os irmãos gêmeos. Digam-nos, Amrod e Amras, chegou alguma mensagem de Doriath antes de vossa partida da vigília no Amon-Ereb? Nenhuma mensagem, meu irmão Maedhros, respondeu Amrod, com certa cautela, mas Celegorm já se levantava com ira em seus olhos, enquanto Maedhros se abatia em tristeza. Vejam, meus irmãos, as palavras de Amrod apenas confirmam o que já vos disse anteriormente, esbravejou Celegorm. Já se passaram 3 anos na contagem dos homens, desde que a Silmaril de nosso pai passou às mãos de Dior em Doriath, e nenhuma resposta ele nos deu para nossa carta de reivindicação da joia que pertence por direito à nossa casa. 3 anos podem não ser nada na vida de um elfo, mas é muito para a vida de um homem como Dior Elohir. Está mais do que claro que não há qualquer desejo em seu coração de nos fazer justiça e nos devolver a nossa herança. Se Dior é homem ou elfo, não sei, mas o que sugere fazermos, meu irmão Celegorm? Perguntou Maglor com irritação.
Iniciarmos outra guerra contra nossa própria gente? Eles não são nossa gente! Explodiu Caranthir. Há muito que o rei do Sindar de Doriath apartou os Noldor de suas florestas. E nenhuma ajuda deles recebemos nas batalhas contra Morgoth, mesmo protegendo suas terras e seu povo com nossas vidas. Por que nos importaríamos com quem apenas nos deu migalhas de consideração? Não somos mais o povo numeroso que outrora atravessou o grande mar, advertiu Maedhros, tentando acalmar seus irmãos e resolver o conflito com Doriath de forma pacífica. Creio que se formos pessoalmente e mostrarmos nossas razões, há uma chance de resolvermos isso sem que seja necessário o derramamento de mais sangue élfico. Teu coração te ilude se pensas que Dior será convencido por qualquer palavra ou argumento que expusermos em sua presença, disse Curufin de forma sombria. Curufin tem razão, apoiou Celegorm. Dior só nos entregará a joia se sua vida e a de sua família estiverem em nossas mãos. Não podemos matar elfos, elfas e crianças inocentes para obter nossa herança, contra-argumentou Maedhros, aflito. E não mataremos, falou Celegorm. Não tenho desejo nenhum de matar o povo de Doriath. A morte só alcançará quem se colocar entre mim e a joia de nosso pai. Que os demais fujam e vivam onde lhes mais aprouver, pouco me importa. O que não permitirei é que fiquemos aqui, parados, enquanto os orques avançam no norte, prontos para invadir as terras do Sindar e recuperarem a joia de nossa casa para o seu senhor sombrio. Não temos qualquer notícia de um possível ataque orc a Doriath, rebateu Maedhros. Você sabe melhor do que eu que isso é apenas uma questão de tempo, disse Celegorm em ira contida. E quando eles atacarem, eles não serão misericordiosos como nós. Eles matarão com crueldade feroz e não pouparão ninguém. Podemos fazer um ataque furtivo à noite, sugeriu Amroth. Atacamos de surpresa e com rapidez. Assim poucas serão as baixas contadas e o povo de Doriath não sofrerá pela loucura de seu rei. O inverno está chegando e ele pode auxiliar-nos em nossa demanda. Se nós não fizermos, os orcs farão, disse Curufin com autoridade. E vos digo que enquanto houver vida em mim, aquela Silmaril não voltará para a coroa de ferro em Angband. Também não quero derramar sangue élfico, meu irmão Maedhros, disse Amras pesaroso. Não podemos deixar que Morgoth tenha novamente a Silmaril de nosso pai. Meu coração ainda se angustia e não concorda com esse ataque. Suspirou Maedhros resignado. Mas não irei impor minha vontade sobre meus irmãos. Que seja decidido pela vontade da maioria. Quando a resposta de cada um foi solicitada, apenas Maedhros e Maglor se opuseram ao ataque, e sem saída, não desejando abandonar seus irmãos, e impelidos pelo juramento de Fëanor, despertado do sono pela imprudência de Dior, eles se prepararam, e o destino de muitos ali foi selado, assim como a sina de Menegroth e Doriath. Um vento gelado soprava entre as grandes árvores da floresta de Doriath, enquanto uma fina camada de gelo caía, ultrapassando a barreira das copas e galhos secos, se acumulando sobre o chão repleto de folhas secas. Era uma noite fria e silenciosa, onde o canto, a música e o riso terminaram mais cedo, e como tudo que tem fôlego sobre a terra, os elfos descansavam e se aqueciam, em meio à estação que Yavanna escolheu para o desfazer e recomeçar de suas criações. A primeira coisa que os guardas do portão das 1000 cavernas ouviram foi um grito na floresta, um aviso desesperado daqueles que vigiavam as matas e foram pegos de surpresa, sem tempo para soarem as trompas de aviso. Mas da mesma forma não houve tempo para os guardas também,
pois flechas certeiras uniram, acertando o alvo esperado, e assim nenhum aviso ecoou em Menegroth antes que os portões fossem abertos pelo inimigo e a carnificina e confusão se iniciasse no salão de entrada. Elmin rompeu no quarto de Dior e Nimlod, sem se preocupar com qualquer anúncio de sua chegada. "Levanta-te, meu rei! Os filhos de Fëanor invadiram as cavernas!" Falou Elmo com urgência, enquanto Nimlod e Dior se levantavam e se vestiam apressados. "Nossos guerreiros os estão segurando nos corredores de acesso, mas eles são muitos e estão determinados. Precisamos nos apressar. Há uma saída secreta, conhecida por poucos. Eu vos conduzirei até lá." "Não", anunciou Dior enquanto ajeitava seu cinto. "Tu levarás Nimlod e meus filhos. Eu ficarei e lutarei." Nimlod, com lágrimas nos olhos, protestou, não aceitando os termos de seu esposo, pois sabia que se ele ficasse, os filhos de Fëanor o matariam. Mas Dior estava decidido. "Sou o rei, e é meu dever permanecer e lutar", disse ele depois de abraçar Nimlod, enxugando as lágrimas do rosto dela com os polegares. "O vosso é partir e proteger nossos filhos. Se a sorte estiver ao meu lado, eu vos encontrarei. E se meu destino foi selado esta noite, eu partirei deste mundo com o consolo de que tudo fiz para salvar aqueles que amo." Dior beijou e abraçou Nimlod numa despedida sufocante e virou-se para Elmo. "Confio em ti para tirá-los daqui em segurança. Leva-os para os portos do Sirion. Lá eles estarão protegidos." Então Dior desprendeu o Nauglamir de seu pescoço e o entregou a Elmo. "Esconde-o e leva-o contigo. Que os Noldor sejam recompensados pelo mal que trazem a Menegroth com mãos vazias." Dior foi até um canto do quarto e, pegando uma espada presa à parede, voltou, e assim como o colar, ele a deu a Elmo. "Esta é Aranrud, ira do rei na língua comum. Foi a espada de meu avô Thingol. Leve-a contigo. Não quero vê-la nas mãos dos filhos de Fëanor." Elmo, hesitante, pegou a espada e fez uma reverência a Dior. "Agora vão. Não percamos mais tempo", ordenou Dior. Ele olhou uma última vez para Nimlod e Elmo, pegou sua própria espada e saiu apressado do quarto. Elmo e Nimlod saíram logo atrás de Dior, mas seus passos os levaram para os quartos de Elwyn, Elorin e Elored. Decidiram esconder o colar com a Silmaril na manta de Elwyn, que ainda dormia profundamente. Elmo tirou um dos pequenos cobertores do berço e com ele amarrou a pequena bebê de 3 anos sobre o peito, cobrindo-a e escondendo-a com sua capa de viagem, deixando suas mãos livres para lutar. Nimlod conduziu seus filhos gêmeos de 6 anos, levando-os pela mão. Assim eles se esgueiraram pelos túneis e corredores conhecidos, iluminados pelas lamparinas élficas, ecoando desespero e terror com os gritos e sons da batalha e a confusão do povo que tentava fugir ou se esconder em meio ao caos daquela noite cruel. Logo eles estavam nas partes mais altas das cavernas, e a porta secreta estava a apenas algumas escadas de distância. No entanto, Corofin e seus guardas perceberam que eles seguiam a direção oposta do povo que fugia, e isso os revelou. Uma corrida desesperada começou, enquanto Corofin e seus guardas tentavam passar pelo povo que fugia na direção oposta a eles. Nimlod e Elmo começaram a subir o primeiro lance de escadas, mas um grito de Nimlod fez Elmo parar e se virar. Sua neta estava caída, o sangue escorria de seu peito, a parte frontal de uma flecha, que entrara nas costas e saíra do outro lado, apontava para fora do seu corpo. Elmo tentou voltar, mas Nimlod o impediu, indicando que era tarde demais para ela, mas que ele pegasse seus filhos e os tirasse dali. Não houve tempo para despedidas ou para choros. Elmo chamou em desespero Elored e Elorin, que mal o escutavam, ainda em choque ao verem sua mãe caída e sangrando. Foi então que o tumulto aumentou, pois a flecha que Corofin lançou
trouxe pânico ao povo que já fugia assustado. Eles correram para todas as direções, temendo novos ataques de flechas. Assim, muitos correram para as escadas, e Elurin e Elured foram arrastados com eles. Elmo tentou desesperadamente alcançar os gêmeos, mas vendo que nada mais podia fazer, ele voltou a subir as escadas, desviando-se do tumulto e seguindo pelas sombras até a porta secreta. Desejando que Elurin e Elured conseguissem escapar com o povo pelos portões principais e assim não caíssem na mão dos filhos de Fëanor. Mas Corufin alcançou as crianças gêmeas e, com a ajuda de seus guardas, arrastou Elurin e Elured para fora da confusão, levando-os consigo. Celegorm, Caranthir e os gêmeos Amroth e Amras e alguns dos que lutavam sob suas ordens chegaram às portas da Câmara do Tesouro. E lá estava Dior, com vários de seus guardas mais valentes e habilidosos com ele. O rei Dior intentava enganar os Noldor, dando a entender com seu bloqueio à porta que estivessem guardando Nauglamir, permitindo dessa forma que tanto Elm e Nimloth quanto o povo inocente de Menegroth tivesse tempo para fugir. Assim os Noldor finalmente revelam o que são, vociferou Dior com desprezo. Ladrões que saltam para sua presa no meio da noite, sem lhe dar chance de defesa. Nada diferente de teu pai, que também foi ladrão em Angband, respondeu Celeborn com amargura e ira. E assim como ele tirou a joia daquele que a tomou com morte e destruição, nós agora tomamos a joia que é nossa por direito de tua mão, pois também foi através de morte e sangue que a reivindicaste dos Naugrim. Digo-te que enquanto eu viver, ela pertencerá a mim e meus descendentes, gritou Dior. Então te digo que hoje acabarão teus dias mortais sobre a terra, Dior Elohil, filho de Beren, pois não sairei destas cavernas sem a Silmaril de meu pai. Gritou de volta Celegorm e atacou Dior com a espada no ar. Dior e seus guardas contra-atacaram, e Caranthir e os irmãos gêmeos, juntamente com os seus guardas, também ergueram suas espadas. A luta na antessala do tesouro foi brutal, e logo o sangue de alguns dos guardas que iam perecendo na batalha corria pelo chão de pedra, cobrindo os belos desenhos e formas pintados ali. Amroth foi ferido no braço e deixou sua espada cair com um baque. Mas Amras veio em sua defesa, impedindo assim a sua morte. Caranthir, com sua ira desmedida e angústia para chegar às portas da câmara, se adiantou e enfrentou, sem cuidado, dois dos melhores guerreiros de Dior, e escapando de um golpe frontal de um deles, acabou abrindo uma brecha para a investida do outro elfo, que o atravessou entre as costelas, fazendo-o tombar. E pouco tempo depois, Caranthir, o moreno, expirou. Celegorm e seus irmãos, ao verem isso, mais ainda se inflamaram em sua ira e com mais ímpeto se lançaram contra Dior e seus guardas já desfalcados. Dior enfrentou Celegorm e o fez recuar, golpe a golpe, mas Celegorm revidou, lançando um golpe de contra-ataque que fez Dior cambalear para trás. Celegorm não deu tempo para Dior pensar, e investiu sobre ele com toda a fúria de um Noldor. Dior era forte e tinha grande destreza em batalha, mas Celegorm já passara por muitas, tinha experiência ao seu lado, e um coração ardiloso e sem piedade para com aqueles que se colocavam entre ele e seu desejo tão almejado. Desviando de um contragolpe de Dior, ele girou a espada e a atravessou na barriga de Dior Elohil, olhando triunfante nos olhos arregalados do rei de Doriath, que surpreso soltou a espada, sentindo o golpe. Teus dias sobre a terra acabam aqui, Dior Elohil, zombou Celegorm. Deus também,
Filho de Fëanor! Sussurrou em dor agonizante Dior, e antes que Celegorm percebesse, uma longa faca que Dior mantinha em sua cintura se ergueu e perfurou o seu peito. Celegorm, incrédulo e impotente, nada pôde fazer, a não ser sentir a vida lhe deixando. Os dois tombaram juntos, caindo um ao lado do outro, como irmãos que poderiam ter sido, deixando o mundo e o que eles mais amavam. E naquela hora, a vitória era de Morgoth, e sua escuridão prevalecia, mesmo que ele mesmo não estivesse presente. Maedhros e Maglor davam ordens e, com a ajuda de seus guerreiros, organizavam o povo em fileiras na grande sala que dava para os corredores de saída. Quem quisesse poderia partir das 1000 cavernas, livre e sem ferimentos, mas antes teria que passar por uma inspeção, caso alguém estivesse levando Nauglamir escondido por ordem de seu rei. Derrotados e sem saída, os Sindar obedeceram, preferindo uma terrível jornada no inverno para o sul do que morrer ali em Menegroth. Pouco tempo depois, chegou Corofin, com os guardas e os 2 filhos de Dior. Quem são estes? Perguntou confuso Maglor. São os filhos de Dior, respondeu triunfante Corofin. Com certeza ele os ama, e não recusará entregar a Silmaril pela vida deles. Maedhros e Maglor o olharam com espanto e repúdio. Não farei tal barganha, meu irmão, disse Maedhros com ira. Quero a joia de nosso pai tanto quanto você, mas não a esse preço. As crianças ficarão bem, argumentou Corofin. Dior não arriscará a vida deles por tesouro nenhum. O amor de um pai é o mesmo, tanto para um elfo quanto para um homem. Ele não nos recusará. Mal ele terminara de dizer aquelas palavras, chegaram Amroth e Amras, trazendo as tristes novas da morte de Caranthir, Celegorm e do próprio Dior. Revistamos toda a câmara, disse Amroth. O Nauglamir não está lá. Ele deve tê-lo confiado a alguém que fugiu enquanto nós atacávamos. Corofin vociferou em cólera, pois lembrou-se do elfo que tentara voltar para ajudar Nimloth, e tudo fez sentido. Ao ver o olhar indagador de seus irmãos, ele lhes contou o que havia acontecido. Revistamos a esposa de Dior, pois achei que ela pudesse estar carregando o colar, mas nada encontramos. Corofin andava de um lado ao outro, muito frustrado. Como pudestes matar a esposa do rei, estando ela desarmada, sem qualquer dano à tua consciência, irmão? Indagou Maglor, angustiado. Corofin encarou as palavras do irmão com ira crescente, e ao ver que tanto Maedhros quanto Amroth e Amras o encaravam com o mesmo olhar de condenação, ele explodiu. Ela estava fugindo! Não a alcançaríamos de outra forma. Eu fiz o que foi preciso fazer. No entanto, julguei mal, pois deixei escapar aquele que provavelmente tinha a joia aos seus cuidados. Eu deveria ter me apercebido. Ele voltou, vacilou e seguiu adiante. E ele só o teria feito se estivesse carregando algo muito valioso. A Silmaril. Fui um tolo. Repreendeu-se Corofin, pensando na Silmaril, quando Nimloth, na verdade, pensara nos filhos. Foi então que, para surpresa de todos, um elfo de cabelos prateados, saindo das fileiras do povo, com uma adaga em sua mão, lançou-se sobre Corofin. Por Nimloth e pela família de Elothingol! Gritou o elfo, que era parente de Nimloth, e antes que qualquer um pudesse reagir, ele atravessou a garganta de Corofin. Maedhros conseguiu chegar até seu irmão, e antes que o elfo desse um segundo golpe, Maedhros o matou com sua espada.
Mas já era tarde para Curufin. Quando Maedhros o abraçou, a vida já havia deixado seu irmão. Com isso, um novo tumulto se formou e os filhos restantes de Fëanor tiveram de lutar mais uma vez para reestabelecer a ordem. Dessa vez, muitos escaparam, fugindo pelos corredores e chegando ao portão e à ponte. Outros fizeram um ataque suicida e morreram defendendo o povo enquanto este fugia. Elorin e Elored conseguiram ser resgatados e levados até o portão. Mas quando atravessavam a ponte, foram alcançados pelos servos de Celegorm, cheios de ira e vingança pelo seu senhor. Os elfos salvadores das crianças foram mortos e lançados no rio, e Elorin e Elored foram arrastados pelos servos de Celegorm até a floresta, coberta de neve. Eles os levaram para as matas profundas e lá os deixaram, para morrerem de fome e frio. Assim pensavam eles com satisfação. Quando os servos voltaram, encontraram um salão com mais mortos estendidos no chão do que havia antes. O povo de Doriath havia fugido, e Menegroth era agora uma desolação. Maedhros encarou os servos com espanto, pois via o sorriso maligno em seus lábios, e temia pelos filhos de Dior. As crianças conseguiram fugir? Ele perguntou alarmado. Não, meu senhor, respondeu timidamente um dos servos. Nós as recuperamos e as levamos para as matas profundas. O senhor Celegorm foi devidamente vingado. Maedhros os olhava como que fora de si. Como puderam fazer tal ato? Trovejou Maedhros em tormento. Levem-me agora ao lugar exato onde as deixaram. Os servos, confusos, não responderam de imediato, pois acreditavam terem feito algo bom para o seu senhor. Maedhros estava desesperado e com pressa. Agora! Ele bradou, e os servos, assustados, fizeram como lhes foi ordenado. O dia amanheceu e a tarde avançava quando Maedhros finalmente voltou, sendo recebido por Maglor, Amrod e Amras do outro lado da ponte. Mas as crianças não estavam com ele. Eu vasculhei milhas e milhas, mas não há sinal delas. Encontrei alguns rastros e os segui, mas a neve voltou a cair e tudo se perdeu. Maedhros caiu de joelhos sobre o chão de folhas e neve, e Maglor foi até ele e o abraçou. Nada disso deveria ter acontecido, meu irmão. Perdemos tanto hoje. E para quê? Falou Maedhros, então desabou, e chorou o choro dos fortes que suportaram por tempo demais. Seus irmãos o consolaram e compartilharam as lágrimas e a tristeza por Caranthir, Curufin, Celegorm e a dor e o sofrimento que o juramento lhes trouxe até ali, e o sofrimento que ainda traria, pois eles sabiam que estavam atados, presos a ele, como uma carga sobre seus ombros que não conseguiam largar. Quanto à sina de Elorin e Elored, nenhuma dessas histórias conta, se pereceram com o frio e a fome, ou se foram salvos para um destino desconhecido. Em Beleriand, nada mais deles se ouviu. No entanto, eles viveram para sempre como fantasmas nos pesadelos de Maedhros, cuja culpa sempre pesou como ferro. Mais uma tristeza das muitas que o juramento feito em Tirion trouxe aos filhos de Fëanor.
Elmo firmou os pés, enquanto descia as altas muralhas rochosas de Andram, a longa muralha. Este era um paredão que ficava mais abaixo da floresta de Doriath e seguia por milhas e milhas, começando no oeste, na planície de Taladirnen, se estendendo até o leste, em Ramdal, perto de Amon-Ereb. Depois de se esgueirar sozinho pela floresta até o amanhecer, se escondendo de olhos hostis, ele vislumbrou na distância o remanescente do povo de Menegroth saindo da floresta e descendo para as terras do sul. Em pouco tempo ele os alcançou e foi recebido com alegria e esperança por aqueles que tinham pouco a celebrar. Elfas bondosas o ajudaram a cuidar da pequena Elwing, enquanto eles desciam lentamente pelas terras secas ao lado de Ailen Uyal, os pântanos do Sirion. Comiam o que conseguiam caçar, e sempre era menos do que a necessidade do povo pedia, mas o que tinham os mantinha em pé e caminhando. Não havia falta de água, pois naquela região os pequenos riachos e nascentes eram abundantes. Agora eles enfrentavam mais um desafio: descer todo aquele povo pelo paredão de rochas. Uma parte do povo descia da mesma forma que Elmo, tinha a força e habilidade élfica para isso. E os que não conseguiam ou não tinham mais forças para tal desafio eram ajudados com as poucas cordas que conseguiram levar de Menegroth. Era alta noite e Elmo vislumbrava na distância o brilho ocasional do rio Sirion sobre o luar. Estavam cada vez mais próximos dos portos e isso era um alívio. Elmo finalmente estava em terra firme e mesmo com a pequena Elwing, aquecida e adormecida em seu peito, ele ajudou os que desciam com dificuldade até que todos estavam nas terras baixas de Beleriand. Eles decidiram continuar caminhando e pararem para descansar depois do amanhecer. No entanto, mal se passaram 2 horas de caminhada, eles ouviram o som familiar e maligno de orques. Antes que pudessem correr, as criaturas se revelaram, vindo de todas as direções. Eles estavam sendo cercados. "Devem ter nos visto descendo a muralha de Andram", gritou um dos poucos elfos armados ao lado de Elmo, que mantinha erguida diante de si Aradruth, a espada de Thingol. Eles sabiam que tinham pouca chance de sobreviverem ao ataque. Estavam com poucas armas e ainda menos guerreiros. Elmo estava em uma grande luta interna, pois parte deles sabia que precisava fugir e proteger Elwyn e a Silmaril dos orques. Elas não podiam cair nas mãos deles. Ele precisava impedir. Se ficasse, todos eles morreriam e a joia voltaria para a coroa de ferro de Morgoth. Mas seu coração não era covarde, e ele não conseguia deixar aquele povo sozinho, sem fazer algo para ajudá-los. Foi em meio ao seu tormento que ele ouviu várias flechas unirem e o som de cascos de cavalo chegarem em seguida. Os orques correram em confusão, tão surpresos quanto os Sindar cercados. Logo eles viram os seus salvadores, um grande grupo de elfos a cavalo, com grandes arcos e lanças e espadas prontas para o combate. Elmo e os Sindar que com ele estavam nada precisaram fazer, a não ser contemplar os orques sendo abatidos, fugindo na escuridão até não restar mais nenhum deles no descampado. O alívio tomou conta do coração de Elmo. Os cavalos se aproximaram e o que parecia ser seu líder desceu, saudando Sindar em sua língua. Era alto, forte, com cabelos escuros e tinha um semblante familiar, pensou Elmo. "Meu nome é Celebrimbor", disse o elfo cavaleiro. "Eu e minha comitiva saímos dos portos há alguns dias, pois ataques de orques foram relatados nessa região. Mas não esperávamos encontrar tão grande grupo de fugitivos. De onde vens?" Foi então que Elmo se pronunciou e contou todas as desventuras que se abateram sobre Menegroth, e como os filhos de Fëanor os atacaram, e como ele fugiu com a única filha do rei e o Nauglamir. Celebrimbor muito se entristeceu ao ouvir todas aquelas palavras.
Maior é meu pesar e grande é meu constrangimento, pois mesmo que há muito tempo eu tenha deixado meu pai, ainda sou filho de Curufin. Mas te garanto, Elmo, que meu coração não compartilha as ambições de meu pai, e nada quero da joia que ele tanto estima. Não farei mal, nem a ti nem à pequena, nem a ninguém do povo de Doriath. Nós os levaremos em segurança para os portos, e sois bem-vindos para conosco permanecer. Elmo, vendo a sinceridade do coração de Celebrimbor, tirou o colar da manta de Elwyn e o mostrou ao filho de Curufin. Extasiado ficou Celebrimbor, pois era artífice, como seu avô e seu pai, e a beleza do colar com a Silmaril era incomparável. Eu já vi tanto a joia de meu avô quanto o colar de Finrod Felagund, mas a arte dos anãos de Nogroth trouxe a esta peça uma beleza única no mundo. Nunca vi nada igual. Celebrimbor olhava fascinado. No entanto, seu olhar não era de cobiça, mas de encantamento. O olhar daqueles que detêm o conhecimento de como tudo é feito, tendo regozijo maior por perceber os detalhes ocultos aos que não têm o mesmo saber. Aquela joia era a perfeição dos dois povos, dos anãos e dos elfos. Por mais que meu coração deseje colocar esta maravilha onde sempre a pudéssemos contemplar, temo que teremos que mantê-la em segredo, até que Elwyn tenha idade suficiente para decidir o que fazer com sua herança, pois a beleza do Nauglamir pode confundir o coração daqueles com menor sabedoria e força, e temo até os que têm mais resistência aos seus encantos. Elmo concordou com Celebrimbor, aliviado e surpreso com a visão de um Noldo tão diferente dos demais descendentes de Fëanor que ele havia conhecido. A comitiva de Celebrimbor conduziu e protegeu o remanescente do Sindar de Doriath, até chegarem dias depois aos portos do Sirion. Lá eles permaneceram, sendo consolados de todo o mal que sofreram, e aos poucos a música e o riso voltaram aos corações dos elfos resgatados. Elwyn, agora com 7 anos, corria na praia, enquanto as aves marinhas ao seu redor levantavam voo, batendo as asas e soltando gritos estridentes. A pequena elfa ria, enquanto seu longo cabelo negro voava ao vento. Ela parou, quando ouviu um chamado conhecido. Elme estava na plataforma de pedra perto do cais. Elwyn acenou para aquele que era como um pai para ela, e voltou correndo em sua direção. Sei que tu ficarias o dia todo brincando com as aves na praia, mas estás atrasada para tuas aulas com as letras e as palavras, e tu sabes que Pengolot não gosta de atrasos. Só vou buscar o tinteiro e os pergaminhos no meu quarto, meu avô, disse a pequena elfa sorrindo. Mas quando ela subiu a escadaria em direção à cidade, ela parou. O que são todas aquelas pessoas, meu avô? Perguntou ela, apontando para uma grande hoste que descia das colinas acima. Elmo foi até onde Elwyn estava e olhou para o povo que descia com seu olhar élfico, observando melhor na distância. São elfos, Elwyn, mas não sei de onde eles podem estar vindo. Creio que suas aulas com Pengolot terão que esperar. Elmo pegou a mão de Elwyn e seguiram para a praça principal, onde muitos já se aglomeravam, esperando a chegada da desconhecida hoste de elfos. Mas para o espanto de todos, quando a hoste atravessou os portões da cidade e chegou à praça central, onde Celebrimbor aguardava para recebê-los, foi descoberto que a hoste era liderada por um homem mortal, Tuor, filho de Huor da casa de Hador, e junto com ele estavam sua esposa Idril Celebrindal,
filha do rei Turgon, e seu filho Eärendil, parado de mãos dadas com a mãe. Atrás deles se estendia a hoste remanescente do povo da cidade oculta de Gondolin, e ali Tuor e Idril contaram da sina da cidade e do seu povo, da queda de Turgon e de muitos grandes entre os Noldor. Mais um lugar que Morgoth destruiu, mais um povo dizimado pelo mal de Angband. Até quando elfos e homens sofreriam nas garras cruéis do norte? Olá, disse Elwyn, se aproximando do menino loiro que havia deixado seus pais, contando a triste história de sua cidade natal, e observava o mar adiante. Você parece triste, falou ela, em seu tom ingênuo e infantil. Na verdade, estou um pouco triste e um pouco feliz, respondeu o menino, tímido. Como assim? Perguntou Elwyn curiosa. Feliz porque minha mãe disse que meu avô Turgon e Ectelion e Glorfindel e os outros estão do outro lado desse grande mar. Mas isso me deixa triste, porque não podemos atravessá-lo para nos encontrarmos com eles. Acho que entendo, disse Elwyn, pensativa. Mas talvez um dia você possa, atravessar. Temos barcos grandes e velozes aqui. Talvez quando você crescer, o mestre Círdan possa lhe dar um, e você consiga ir ver seus parentes do outro lado. Eärendil sorriu timidamente para Elwyn. Suas palavras lhe trouxeram o consolo e a esperança das crianças que pouco entendem, mas muito acreditam. Meu nome é Eärendil. Qual é o seu? Meu nome é Elwyn. Quer brincar na praia? Podemos imitar as aves e correr no fim das ondas. É bem divertido. Eärendil olhou para Voronwë, que estava próximo a eles, ouvindo a conversa, pedindo permissão com o olhar. Pode ir, só não brinquem muito longe do porto, sugeriu o elfo. Elwyn tomou a mão de Eärendil e os dois desceram as escadas, correndo pela praia, gritando e rindo, começando a brincar em segundos, como era comum com as crianças. Elas esqueciam a tristeza com uma facilidade muito maior que os adultos. O remanescente de Gondolin foi recebido pelos elfos dos portos, e lá, à beira do Sirion, cresceu a gente élfica, os restolhos de Doriath e Gondolin. E da ilha de Valar foram chamados o mestre de navios Círdan e seu jovem pupilo Ereinion Gil-galad, filho de Orodreth, pois com a morte de Turgon, Gil-galad foi nomeado Alto Rei dos Noldor na Terra-média. No entanto, por ser ainda um jovem elfo aprendiz, a liderança foi assumida indiretamente por Círdan, que aos poucos preparava seu pupilo para ser rei. Eles vinham com frequência maior aos portos, e assim o povo prosperava. E Morgoth parecia não se importar com eles, ou a Silmaril perdida, considerando que o juramento de Fëanor em algum momento voltaria a ser despertado, e ele só precisasse assistir, mais uma vez, seus inimigos se destruírem entre si.